Olá a todos! Vamos então dar continuidade do assunto derivadas parciais na nossa quarta aula, tá? E nesta aula vejamos um exemplo 3.7 em que, dada a função f de xy igual a x quadrado y ao quadrado menos xy ao cubo, tá? Determine as derivadas parciais fx, fy, fxx, fxy, fyx e fyy. Então, são as derivadas parciais de primeira ordem e as 4 derivadas parciais de segunda ordem, tá? Este exemplo está resolvido também na nossa apostila, mas eu vou comentá-lo nesta aula. Então, vejamos a resolução. A derivada de primeira ordem, f índice x, ela vai ser x quadrado, y ao quadrado, menos xy ao cubo, ou seja, peguei a minha função f, coloquei entre parênteses um índice x, indicando que eu quero derivar em relação a x. Bom, eu vou fazer um pouco direto e usar que a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Então, vamos derivar o primeiro termo em relação a x. Lembrando que, quando eu derivo em relação a x, esse y ao quadrado ela é uma constante multiplicativa. Portanto, eu derivo o x quadrado, que é 2x, e multiplico por y ao quadrado. Então, está escrito aqui, tá? Então, vai ficar 2xy ao quadrado, menos a derivada de xy ao cubo vai ser y ao cubo, tá? Estou usando uma propriedade muito importante, que é a derivada de um fator que contenha x, e eu estou derivando em relação a x, a derivada é o coeficiente y ao cubo, tá? Por quê? Porque a derivada de x do cálculo 1 é igual a 1, tá? Vamos aqui, na próxima linha, calcular a derivada fy. Observe que eu estou utilizando a notação compacta, tá? Muito mais prática de usar. Mas em outras situações, eu uso também a notação del f, del y, tá? Então, eu substituí aqui a minha função x quadrado y ao quadrado menos xy ao cubo, entre parênteses, índice y. Vou derivar em relação a y agora. Portanto, o meu x ele é constante. Então, nesse exemplo aqui, nesse segundo item, que é o fy, tá? Eu quis resolver passo a passo. Tá vendo? Então, que a derivada da diferença é a diferença das derivadas. O aluno, com prática, pode resolver diretamente como foi feito na derivada de fx, tá? Então, vamos lá. Para o primeiro termo, a derivada em relação a y, eu só derivo y ao quadrado. O x quadrado, ele é uma constante multiplicativa. Então, a derivada de y ao quadrado é 2y. Então, a resposta vai ser 2x quadrado y, tá? É muito comum também utilizar, tá, uns preceitos de educação matemática em que você escreve primeiro a constante, depois as variáveis em ordens alfabéticas. Então, por isso que eu escrevi aqui 2x quadrado y, tá? E aqui, a derivada em relação a y do x y ao cubo, eu derivo apenas o y ao cubo, porque eu estou derivando em relação a y. Vai ficar 3y ao quadrado vezes x. Usando a educação matemática, eu escrevo aqui menos 3xy ao quadrado, tá? Bom, vejamos agora a derivada parcial fxx.
é a derivada parcial de segunda ordem. Como é que ela é denotada? Por definição, ela é a derivada em x do que já foi derivado em x. Então, aqui dentro desse parênteses, olha, 2xy² menos y³ é o meu fx aqui que eu obtive anteriormente. Tá? Derivando em x, 2xy² em relação a x é 2y². E a derivada de y³ em relação a x, agora meu y é uma constante aditiva e derivada de constante é zero. Tá? Tem que prestar muita atenção quando a constante é multiplicativa e quando ela é aditiva. Então, o meu fxx é 2y². Tá? Vejamos aqui a derivada parcial de segunda ordem, fy, que por definição é a derivada em y do fy. Substituindo aqui quem é o meu fy, que foi obtido anteriormente aqui, tá? Tem que derivar essa expressão em y. Vou fazer direto aqui. A derivada de 2x² y em relação a y é 2x², porque o expoente do y é 1. E derivada de y em relação a y vale 1. Menos a derivada de 3xy². O 3x é constante multiplicativa. Derivada do y² é 2y. Então, multiplico aqui. Vou obter a expressão fy, 2x² menos 2 vezes 3, 6xy. Tá aí. A próxima derivada é a derivada fxy. Que significa a derivada fxy? Eu derivo em x o que já foi derivado em y. Substituo aqui dentro, então, dos parênteses, o fy. 2x² y menos 3xy². Tá? Derivando em x, derivada de 2x², dá um tombo no 2, vira 4x vezes y. O y é constante multiplicativa. E a derivada em relação a x do 3xy² é 3y². Tá? Porque a derivada de x em relação a x é igual a 1. Tá? Treine bastante essas derivadas, refaça os exemplos para treinar, para ficar bom nesse assunto aqui. Tá? E a outra derivada que pediu é o fyx. É a derivada de y em relação a x, a derivada de y do que já foi derivado em x. Então, substituo aqui o meu fx, obtido anteriormente lá em cima, 2xy² menos y³. E ele está aqui. Se eu derivo em y, eu vou ter 4xy, porque derivada de y² é 2y. 2y vezes 2 fica 4yx. E eu escrevo na ordem correta aqui, que é o 4xy. Menos. E derivada de y³, usando lá a regra de derivação, a gente dá um tombo no 3, fica 3y². O que nós observamos aqui, que meu fxy, a derivada parcial mista de segunda ordem, fxy, ela é 4xy menos 3y². E o fyx é 4xy menos 3y². Isto não é uma coincidência aqui, ó. Observe que obtemos o mesmo resultado. Esse fato é um teorema do cálculo conhecido como teorema de Schwarz. Tá? No teorema, ele afirma que se a função é diferenciável, então as derivadas parciais mistas são iguais. Tá? Bom, vejamos agora o último assunto dessa nossa quarta aula, que é a simetria nas derivadas parciais. Tá? O que diz essa simetria? Eu exploro isso para calcular de maneira rápida, tá? E evitar muitas passagens, as derivadas parciais de algumas funções especiais. Tá? O que chama atenção aqui
é o termo x² mais y², ou k vezes x² mais y². Quando esse termo está presente nas funções de duas variáveis, f de x e y, ela faz com que, né, essa nossa função f seja simétrica. Então, esse é o nosso conceito de simetria. Tá? É a presença do termo x² mais y². Exemplos de funções simétricas: f de xy igual a logaritmo de x² mais y². G de xy igual a 1 menos x² menos y², tudo extraindo a raiz quadrada. E também a função h de xy igual a exp. O exp é o exponencial, é elevado a 4 vezes x² mais y². Essas três funções são exemplos de funções simétricas, tá? Na próxima aula, vamos dar continuidade à simetria nas derivadas parciais, apresentando um exemplo sobre este assunto.